A busca por celulares 5G aumentou no Brasil no primeiro semestre de 2021. O que mostra que os consumidores querem investir em smartphones com esta tecnologia e já ficar preparados para o futuro enquanto a nova geração da internet móvel vem entrando lentamente no país. Se você está buscando um celular 5G com preço acessível, provavelmente deve estar em dúvida entre os modelos Redmi Note 9T da Xiaomi e o Moto G 5G da Motorola. Qual seria a melhor compra? O Tudo Celular vai te ajudar a descobrir. Há tantos celulares parecidos no mercado que podemos até nos perder na hora da compra, mas este não é o caso dos intermediários da Xiaomi e Motorola. O Moto G tem design mais convencional com câmeras no estilo cooktop e furo no centro da tela para a câmera de selfies. O Redmi aposta em câmera circular em parte mais central e furo no canto superior da tela. Ambos são feitos de plástico, sendo o da Xiaomi o mais compacto, fino e leve dos dois. Ele traz leitor biométrico na lateral integrado ao botão de energia, enquanto o rival ainda aposta em sensor mais tradicional localizado na traseira. A escolha vai a gosto de cada consumidor, já que ambas as soluções são ágeis e raramente falham no reconhecimento da digital. O Motorola é encontrado no mercado nacional nas cores preta ou prata, já o Redmi é encontrado no varejo nacional nos tons de preto ou roxo. O Moto G é mais liso e escorregadio, enquanto o Note 9T tem pequenos pontos na traseira que aprimoram a pegada. Em termos de tecnologia e conectividade, temos de diferente apenas a presença de um emissor de infravermelho no modelo chinês. De resto, ambos são completos com Wi-Fi, AC para a rede 5G e NFC. O que pode decepcionar alguns é que o Motorola tem slot híbrido, então você precisa escolher entre usar 2 chips ou expandir o armazenamento. Iniciamos o comparativo com ponto para o Redmi Note 9T. O Motorola tem a maior tela com 6,7 polegadas contra 6,5 polegadas do rival. Ambos apostam na tecnologia IPS LCD com resolução Full HD Plus e taxa de 60 Hz. Mas qual tem a melhor imagem? Ambos entregam o mesmo nível de brilho, sendo decente para ter uma boa experiência fora de casa. O Motorola vence em contraste, o que garante cores mais vibrantes e preto com tom menos acinzentado que o rival. A tela do Moto G 5G tem suporte HDR10, que funciona bem com vídeos no YouTube, mas peca com os serviços de streaming. Ambos os painéis tendem para tons mais frios, sendo mais crítico no modelo chinês, que exibe branco bastante azulado. Por mais que você tente calibrar as cores nas configurações de tela, o Motorola sempre exibirá cores mais precisas. Com isso, damos ponto ao Moto G. Na parte sonora temos o inverso. O Redmi Note 9T tem 2 saídas de som, o que resulta em áudio estéreo, diferente do rival da Motorola, que fica limitado a som mono. Além disso, o da Xiaomi tem som mais potente e melhor equilíbrio entre graves, médios e agudos. Ele pode passar a impressão de áudio mais abafado devido ao fato de o Motorola só reproduzir bem os agudos. Nenhum chega a empolgar na hora de ouvir músicas, mas o Moto G vem acompanhado de fone de ouvido que pode ajudar quando você estiver em locais mais barulhentos. Só não espere muito do acessório. Ponto para o Redmi na parte sonora. Ambos foram lançados com Android 10 e só devem receber atualização para o Android 11. Pelo menos a Xiaomi deve soltar updates para a MIUI por algum tempo, o que trará novos recursos para o seu intermediário, enquanto a Motorola fica mais limitada neste ponto. Já com relação a patches de segurança, nenhuma solta atualizações com frequência. O sistema da Motorola é mais simples e traz apenas o básico para você usar, e em troca disso entrega melhor fluidez de navegação que o Redmi cheio de recursos. Por outro lado, o Note 9T tem vários extras que podem ser úteis, como o infravermelho que permite usar o celular como controle remoto. Daremos empate na parte de software. E qual tem o melhor desempenho? O Motorola vem equipado com o Snapdragon 750G e o Redmi traz a plataforma Dimensity 800U da MediaTek. Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, vimos o Moto G levar metade do tempo para abrir e reabrir uma dúzia de aplicativos. Em benchmarks também temos números maiores com o da Motorola, e no caso do AnTuTu alcançamos uma diferença média de mais de 10%. Em jogos tivemos ótimo desempenho nos dois,
mesmo em games mais pesados como PUBG e Call of Duty. Porém, o Moto G foi um pouco mais estável na taxa de FPS, especialmente em longas jogatinas. Aqui, a vitória é para o Motorola. De ambos os lados, temos bateria de 5.000 mAh e você já deve esperar que o Moto G vença em autonomia por ter hardware Snapdragon. Bem, a tela maior acabou cobrando seu preço e em nosso teste padronizado vimos o Note 9T render um pouco mais. A diferença é pequena e o que importa para a maioria é que os dois entregam bateria para o dia inteiro e com folga. No tempo de recarga temos empate e nenhum chega a empolgar, com o modelo da Xiaomi e o da Motorola demorando mais de 2 horas para terem a bateria totalmente cheia. Porém, a recarga rápida do Moto G é mais eficiente e recupera 21% de bateria com uma carga de 15 minutos, enquanto o rival recupera apenas 15%. Com isso, daremos empate em bateria. Temos conjunto triplo de câmeras nos dois aparelhos com sensor principal com 48 megapixels e uma câmera dedicada para macro. O que muda é que o da Xiaomi vem com câmera para desfoque de fundo e o da Motorola aposta em ultra-wide para fotos mais amplas. Mas qual registra melhores imagens? Ao fotografar de dia e com boa luz, temos uma disputa acirrada entre os dois. Já em cenários noturnos, nenhum chega a empolgar, porém o modo noturno da Motorola é um pouco mais eficiente. O Moto G se destaca pela ultra-wide para capturar fotos de paisagem e de grande grupo de pessoas. A macro do Motorola também registra melhores fotos e o foco automático dá maior flexibilidade. A câmera dedicada para desfoque do Redmi não é tão útil, já que apresenta erros em cenários mais complexos. Damos vitória ao Moto G pelo melhor conjunto traseiro de câmeras. Na parte frontal temos câmera com resolução superior no Moto G, mas é o Redmi Note 9T que registra as melhores selfies. Ele não suaviza tanto a pele e apresenta bom tom com cores próximas da realidade. O modo retrato não desativa o HDR e mesmo em locais escuros apresenta poucos erros. O da Motorola tem modo noturno para ajudar a salvar as selfies da escuridão, mas apresenta mais ruídos e nitidez inferior no geral. Xiaomi leva melhor em selfies. Ambos gravam vídeos em 4K, mas apresentam melhor estabilização ao filmarem em Full HD, com o da Motorola se destacando um pouco mais. O Moto G também tem foco um pouco mais ágil e captura som mais limpo que o rival. Nenhum é indicado para filmagens noturnas, já que sofrem com ruídos e os vídeos saem bastante escuros. Por fim, a Motorola também dá flexibilidade de gravar com a ultra-wide para filmagens mais amplas. Com isso, encerramos a parte de câmera com o último ponto para o Moto G. O Moto G 5G foi lançado no Brasil no final de 2020 por R$ 2.800 e atualmente pode ser encontrado por menos de R$ 1.700, o que torna seu custo-benefício interessante e talvez o mais atrativo entre os modelos nacionais com 5G. Por outro lado, o Redmi Note 9T pode ser encontrado mais barato no varejo nacional, mas é um modelo importado vendido via marketplace sem garantia nacional. Se você não liga para produtos homologados no Brasil, ele acabará oferecendo um custo-benefício mais interessante. Com isso, daremos empate. Quase tivemos um empate entre os intermediários da Xiaomi e da Motorola. Então vamos resumir de forma simples. Se você quer o mais barato, vai acabar pagando menos no Redmi Note T. Mas se ter garantia é importante para você, então pode ir de Moto G 5G, que também terá um ótimo celular 5G. O da Motorola se destaca em tela, desempenho, fluidez do sistema e câmeras traseiras. O da Xiaomi é mais compacto, tem conectividade mais completa, som estéreo com boa qualidade, bateria dura um pouco mais e registra melhores selfies. O que é mais importante para você? Independentemente de qual escolher, terá um bom intermediário para usar na nova geração de conexão móvel, sendo uma boa para quem pretende passar muito tempo com o mesmo celular. Só é uma pena que Xiaomi e Motorola não se importem muito com atualizações do Android. E aí, se você tivesse que comprar um desses aparelhos hoje, qual seria a sua escolha? Deixe aqui pra gente nos comentários. Também convido você a ler todo este comparativo em texto lá no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!